Boa noite, gente, paz de Cristo. Uma alegria estar aqui com vocês que conseguiram estar nesse grupo limitado presencial, aqueles que acompanham ao vivo ou mesmo posteriormente essa palavra gravada. Tenho certeza que Deus, além de instrução, nesses dias, eu acredito que Ele vai trazer um toque mais profundo na vida de muita gente. Estou muito feliz de poder participar. Faz tempo, tirando uma conferência que a gente conseguiu estar num bate-papo, que isso não acontecia. E ele me perguntou, cara, eu sei que sua agenda deve estar cheia. Eu falei, tá nada, com essa operação do joelho, está muito tranquilo. Operei o joelho há um mês atrás, não só o joelho, eu precisei fazer, para quem conhece, ter uma osteotomia dupla. Quebraram o meu fêmur e tíbia, eu estou com 2 placas aqui de titânio, acho que uns 15 ou 18 pinos. Mas o médico, além de me incentivar depois da 3ª semana, tentar chegar o mais perto possível da vida normal, sem apoiar o peso do corpo no pé, é cristão. Botei uma foto agora há pouco, estava em Brasília, ele só mandou um se cuida, né? E como médico cristão, ele falou, além de todos os cuidados, eu quero você servir no reino. Então, semana passada eu estava lá em São Paulo, no Dunamis, foi minha primeira saída, minha primeira experiência, e acho que foi bom para perder o medo. Falei, dá para me virar. Né? Hoje peguei o avião sozinho, semana passada viajei de carro com a família, aquela coisa, vamos saber como é, e eu peguei o gosto, está valendo a pena. Então, se para você não é um problema eu ficar sentado, né? Se for, eu vou querer que você fique em pé o tempo todo comigo, mas se não for, eu descobri lá em Lucas 5:3, Jesus pregando sentado no banco, em outras ocasiões, falei, tem base bíblica. Então, estou acompanhado hoje do meu irmão Adriano e minha cunhada Dani, meu sobrinho Guilherme, eles moram aqui em Brasília. Aproveitei também a desculpa para pagar uma visita para eles. Glória a Deus, vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra e nós vamos usar como nosso ponto de partida aí o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e o versículo 36. Eu acredito nesse novo dia, nesse novo tempo que se aproxima da igreja do Senhor Jesus. Tem coisas que a gente não sabe, não entende, que nos pegam de surpresa, mas a gente sempre precisa lembrar que Deus não foi pego de surpresa. Né? Alguém me perguntou, pastor, o senhor estranhou parar com a pandemia? Eu falei, é verdade que eu parei antes da pandemia. No ano passado, quando iniciou 2019, falei para minha esposa, falei, olha, esse ano eu vou trabalhar por 2, mas ano que vem eu paro as viagens. Ela me olhou com a cara assim quase de descrença, 17 anos, passando pelo menos 3 dias por semana fora de casa. Né? Ela falou, faz tempo que você fala isso de parar. Eu falei para ela, não, eu te digo que eu gostaria. Agora eu entendi de Deus que 2020 chegou a hora. Né? Então eu falei, vou passar o ano estudando, escrevendo, gravando, e eu tinha reduzido mais de 80% da minha agenda. Não sabia que ia parar quase 100, né? Mas há questões, no início do ano eu falei para a minha equipe, não divulguem o Casa de Zadok. Casa de Zadok é um evento que a gente faz em cada uma das 5 regiões do Brasil, todo ano. Um evento focado principalmente a pastores, líderes e fominhas. Já estava tudo agendado, falei para eles, não divulgue a data. Né? Eles disseram, por quê? Eu falei, eu estou com a sensação de que alguma coisa vai acontecer e que esse ano nós vamos ter que mudar. Então, às vezes Deus até tenta comunicar e a gente que é muito lento para perceber. Mas lembrar que Ele está no controle, independente da gente, né, entender as coisas ou não, pelo menos nos faz confiar. Eu e você não precisamos saber tudo, não precisamos entender tudo. Nós precisamos apenas confiar que há alguém no controle. E a crise não deveria nos assustar, porque nunca na história da igreja a igreja emergiu mais fraco depois de uma crise. Ela sempre volta com mais força. Então, há um novo dia, há um novo tempo chegando, e eu creio que nós não podemos falar apenas de avivamento. Quando a gente estuda a Bíblia e a história, sempre existem 2 coisas acontecendo em paralelo. Uma outra com avivamento. Ela se chama reforma, alinhamento, ajustes. E a palavra que Deus colocou no meu coração compartilhar com vocês hoje tem muito a ver com isso. Então, queria que você me acompanhasse aí em Lucas 5:36, mas depois você deixasse aberto ou marcado esse texto da Bíblia, porque depois nós vamos voltar nos versículos 37 e 38, mas não ainda agora. Então vamos lá, verso 36 diz,
Também lhes contou uma parábola, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a velha. O que é que o Senhor Jesus estava tentando nos comunicar? Tenho certeza que a conversa dele não girava em torno de moda, de vestimenta, né? O Senhor Jesus queria comunicar valores espirituais, valores do reino de Deus. No entanto, muitas vezes ele estabelece paralelos. A fim de nos comunicar verdades espirituais, ele começa tratando, pelo menos exemplificando, usando a alegoria de questões que são muito simples para nós no dia a dia, no natural. E acredito que a gente precisa, inclusive, contextualizar um pouco. Porque quando falamos de roupa hoje, né, eu sei que é exagero, vou forçar um pouquinho, mas comparado à realidade deles, nossas roupas hoje em dia são quase que um artigo descartável. Né? A facilidade da indústria têxtil, desde a produção de tecido, de confecção, nos colocou num nível que mesmo você, que quando olha o guarda-roupa pensando o que é que vai se vestir, às vezes reclama, não tenho nada para me vestir. Eu quero te dizer que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como você se veste. Né? Nós temos não apenas essa grande disposição, a acessibilidade, mas a perspectiva de tudo mudou. Né? As pessoas ficaram impressionadas. Eu vim para estar aqui hoje à noite, amanhã cedo já estou voltando. Então, eu vim sem mala, eu vim com a mochila, até pela minha dificuldade de locomoção com a operação esses dias. Eu fiz caber tudo que eu precisava dentro de uma mochila. Né? E eu lembro assim que desde do pessoal lá em casa, minha família, o rapaz do Uber que me pegou bem de madrugada em casa, um cristão que me conhecia, falou: pastor, cadê a mala? Falei: está tudo aqui. Né? Hoje em dia, para uma viagem simples, a gente se preocupa em ter um monte de roupa. Antigamente, às vezes a pessoa não tinha nem guarda-roupa, ela só tinha roupa do corpo. Você lembra de quando Josué é abordado pelos gibeonitas, dizendo: olha, quando nós saímos da terra distante de onde viemos, nossas roupas eram novas e agora como estão? Eles viajavam só com a roupa do corpo. A roupa que saía nova numa viagem longa acabava muitas vezes chegando, né, completamente arruinada, porque não tinha posto de conveniência no meio do caminho, loja de conveniência, posto, hotel. O camarada dormia no relento, às vezes tomava banho, lavava a roupa junto e ela ia secando no corpo. Então era uma realidade diferente. Agora, com isso em mente, tenta imaginar, Jesus falou para os discípulos, né? Vocês não precisam se preocupar quando sair pregar em levar 2 túnicas. Então os caras viajavam literalmente sem mala. Agora imagina uma pessoa que vive dessa forma, com a roupa do corpo apenas. E muitas vezes essa roupa no estado deplorável, né? Já rota, rasgada, e alguém oferece para essa pessoa uma muda de roupa nova. O que a inteligência, o bom senso, e não precisa de muito, sugere? Que a pessoa descarte aquela roupa velha que ela tem e aceite uma solução completa, integral, que está sendo oferecida, que é a roupa nova. Jesus está dizendo: ninguém numa situação dessa rejeitaria a peça nova, dizendo: eu não preciso de tudo isso. Na verdade tem um buraco aqui na minha, então vamos recortar só um pedaço disso aí e eu remendo essa aqui. Porque se ele rejeitasse a roupa nova ou a estragasse para fazer o remendo, ele, além de perder, né, a provisão que lhe foi oferecida, porque ele a estragaria, ele não resolveria o seu problema. Pelo menos não permanentemente, ainda que talvez, né, temporária, e podemos ainda dizer de uma forma bem curta. Então, quando Jesus diz ninguém faz isso, ele não está falando de impossibilidade. Ele está falando de bom senso. Não é que alguém não conseguiria fazer, mas não faria porque não havia nenhum bom senso. Agora, apesar de no natural Jesus saber que ninguém faria, ele obviamente está trazendo o assunto à tona, porque ele sabia que no plano espiritual haveria gente com a falta de bom senso tentando agir dessa forma. E aqui nós precisamos entender a mensagem que está sendo comunicada. Roupa, na tipologia bíblica, de uma forma geral, de Gênesis a Apocalipse, fala da condição do homem diante de Deus. Quando o homem peca, ele se descobre, né, sem vestes. A palavra de Deus mostra que eles tentaram resolver o problema fazendo vestes para si com folhas de figueira. Deus não aceitou, fez para eles roupas com, né, as peles de um animal, o que indiretamente é a menção do primeiro sacrifício na Bíblia, logo depois do pecado. E você vai até o livro do Apocalipse, que fala daqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, né? E a veste fala da condição do homem diante de Deus.
No livro de Zacarias, ele tem uma visão do sumo sacerdote Josué com roupas sujas. E o Senhor ordena que as roupas sejam trocadas. E quando são trocadas por roupas limpas, o Senhor diz assim: eu fiz com que passasse de você a sua iniquidade. Então acredito que ao falar de roupa aqui, mesmo que usando o exemplo natural, Jesus está tentando falar de uma provisão que Deus, por meio do Evangelho, oferece. O Evangelho vem para mudar a nossa condição diante de Deus, né? Para mudar o estado de alguém que está com vestes ruins e nos oferecer a provisão da justificação, da transformação, da santificação. A nossa condição é mudada. Agora, o que o Senhor estava advertindo era o perigo de alguém, diante da possibilidade de receber da parte de Deus um pacote completamente novo, não aceitar o todo e tentar, na verdade, demonstrar interesse por apenas uma parte do todo que Deus estava disponibilizando. Nos últimos anos, a igreja tem avançado em algumas áreas. Eu nasci e cresci num lar cristão, tenho o privilégio de ser a segunda, geração servindo a Deus. Meu pai foi a primeira, hoje vejo meus filhos a terceira. Daqui, sem ser sábado próximo, vou segurar, porque eu só conheço virtualmente, vou segurar no colo minha netinha, que já é a quarta geração servindo a Deus. Mas, quando eu era garoto, a gente quase não ouvia testemunho nas igrejas de cura, de milagres de provisão, não eram tão frequentes como hoje em dia, pela graça de Deus, nós ouvimos. Mas sabe qual era a maior parte dos testemunhos que nós ouvimos? Testemunhos de transformação de vida. E se por um lado a gente avançou vendo o mover de Deus em outras áreas, às vezes eu me pergunto onde é que foram parar os testemunhos de transformação, porque nessa área parece que a gente está regredindo. E acredito que o grande vilão, tem sido uma postura errada e equivocada. Acredito que isso tem a ver com a natureza humana, não apenas com a modernidade, com a pós-modernidade, porque o Senhor Jesus já estava trazendo advertência. E basicamente a essência do que eu quero falar hoje é que normalmente Deus disponibiliza um conteúdo integral, mas o homem pode querer negociar isso dizendo: eu não preciso de toda essa roupa nova que o Senhor está me dando. Se eu resolver o problema de um buraco aqui, está bom. Então tem gente escolhendo, em vez de viver do renovo que Deus oferece, tem gente escolhendo viver de remendo. E viver de remendo não é necessariamente você viver algo, porque a gente pensa logo numa perspectiva social, uma roupa remendada, alguém de baixa renda. Não, não. Significa que ela está rejeitando o todo para tentar usufruir apenas de uma parte. Então, trazendo essa linguagem para o Evangelho, é aquela pessoa que diz: o Evangelho me fez parar de beber e de fumar, mas não me fez parar de mentir. É o tipo de gente que olha e diz: não, interessante esse negócio de salvação, da graça de Deus, mas essa parte de um caráter mudado de santificação eu não quero. Então dá para eu pegar só a parte que me interessa? E na verdade, se o Senhor Jesus já está tratando disso logo no início da chegada do Evangelho, nós não podemos dizer que é problema de hoje. Na verdade, logo nos primeiros séculos, nós vamos ver Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, dizer: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Ou seja, nós percebemos ao longo da história que essa tentativa de negociação costuma acontecer por uma razão muito simples. Acredito, e esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, que nós temos uma deficiência em relação a uma visão macro, maior. E muitas vezes a gente refina apenas uma visão micro. A gente enxerga partes de um todo, e não necessariamente o todo. É como você enxergar apenas um pedaço da pizza, um pedaço da torta, mas não a pizza ou a torta toda. Eu gosto de chamar isso de mentalidade de departamentalização. De alguma forma a gente pega o todo e departamentaliza, divide em partes, e a gente passa a ignorar algumas partes e valorizar outras partes. E acredito que se a gente não perceber o quão sério esse assunto, nós não vamos conseguir viver de forma plena o que Deus disponibilizou para esse novo dia que nos aguarde. Então, eu quero que a gente possa pensar um pouco sobre essa mentalidade de departamentalização. Então, deixe-me dar alguns exemplos. Vou começar falando do nosso relacionamento com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Em qualquer, mesmo hoje em dia, onde as livrarias evangélicas já não estão tão em alta, o próprio comércio da literatura e dos artigos evangélicos mudou, venda direta crescendo, então a nova geração já não conhece tanto essa coisa de frequentar a livraria evangélica como foi a minha. Mas mesmo hoje, não tendo tantas, em qualquer boa livraria evangélica que você for, você vai achar para comprar uma caixinha de promessa.
Caixinha de promessa, você não conhece, você deve ser um crente novo, com pouco tempo de fé, porque crente antigo, raiz e não Nutella, conhecia isso. Então, era um monte de tirinha de papel impresso, só com versículos de promessas. Eu brinco que para alguns crentes aquilo era santa loteria, vamos ver o que é que dá hoje. Todo dia vai dar uma coisa boa, porque são só promessas. Agora, sabe o que você nunca vai achar para comprar? Uma caixinha de exortação. Por que você não vai achar? Porque não existe. Agora a pergunta é, por que não existe? Porque nenhum empreendedor é louco de investir numa coisa que não vende. Ninguém quer comprar a caixinha de exortação. A gente, mesmo diante da palavra de Deus, a gente tem uma mania de ser seletivo. Isso aqui é bom, me interessa. Isso não é bom, eu não quero. Em Josué, no capítulo 23, dos versículos 14 a 16, Josué, já no final dos seus dias, ele adverte a sua geração, dizendo o seguinte: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Em outras palavras, está dizendo, estou mais para lá do que para cá. Ele diz, vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de se cumprir. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Agora, depois de lembrar que as promessas foram sustentadas, ele diz, mas, assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los dessa boa terra que lhes dá, se violarem a aliança que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, e passarem a cultuar outros deuses, inclinar-se diante deles. A ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que Ele lhes deu. Em outras palavras, está dizendo, a palavra de Deus é a verdade, é para o bem e para o mal, promessas e ameaças, coisas boas e coisas que você considera ruim. Toda ela é a verdade. Nós não podemos simplesmente nos posicionar diante de Deus reivindicando promessa, tua palavra é a verdade, e ignorar advertências como se elas não fossem. No entanto, de uma forma geral, o nosso comportamento acaba denunciando que nós somos seletivos em relação ao que nos interessa e descartamos aquela parte da Bíblia que não nos interessa. Vamos trocar o exemplo e falar de oração? Oração, na cabeça da maioria dos crentes, é a forma através da qual a gente consegue de Deus tudo que a gente quer. Existe verdade nisso, sim, mas não toda ela não está completa. Então, se por um lado oração também é o meio através do qual eu e você podemos conseguir de Deus o que a gente quer, ela também, em contrapartida, deveria ser também o meio através do qual Deus consegue de nós o que Ele quer. Olha Jesus no Getsemane, joelhos dobrados, dizendo diante do Senhor, seja feita não a minha, mas a sua vontade. O livro de Hebreus diz que ele apresentou, mesmo sendo filho, apresentou com forte clamor e lágrimas, súplicas, aquele que o podia livrar da morte, uma referência ao Getsemane. A Bíblia diz, e mesmo sendo filho, foi ouvido, atendido pela sua piedade. Né? Agora, a Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu, né? Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, se tornou autor de eterna salvação. Hebreus 5, de 7 a 9. Aquele momento, ele não conseguiu de Deus o que queria. Deus conseguiu dele o que queria, rendição e entrega. O mesmo Senhor Jesus que nos ensinou a orar dizendo, seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Então, se por um lado a oração também tem esse aspecto, de nos levar a conseguir de Deus o que queremos, nós não podemos limitar a definição de oração só a isso. Porque ela, em contrapartida, deveria ser o meio através do qual Deus consegue de nós o que Ele quer. Mas me parece que a gente abraça a primeira definição e não pratica a segunda. O que é isso? Mentalidade de departamentalização. Eu tenho tido o privilégio de, pela graça de Deus, rodar esse Brasil todo e muitas outras nações pregando, ensinando, compartilhando. E normalmente, quando eu vou falar em eventos especificamente para pastores, uma das primeiras perguntas que me fazem quando eu chego é, qual a sua denominação? Eu sei o motivo da pergunta, o camarada está tentando localizar meu código básico e essencial de crenças. Qual é o pacote doutrinário, a visão, a escola, o legado que eu carrego? Mas eu gosto de dar uma resposta que normalmente deixa a pessoa que me fez a pergunta ainda mais confusa. Eu normalmente respondo assim, depende. Eu disse, como depende? Sua denominação depende do quê? Eu digo, dependendo da doutrina que você quiser conversar, minha denominação muda. Por que eu falo dessa forma? Porque a maioria das denominações nasceu de um processo de restauração, do resgate de verdades que foram perdidas ao longo dos séculos. A igreja vai se distanciando daquele avivamento intenso e logo ali nos primeiros séculos a coisa começa a ficar feia
mas mais ou menos durante um período de 1000 anos, do ano 500 ao ano 1500, quando vem a reforma, a igreja mergulha num tempo que é chamado até pelos historiadores seculares de período das trevas. Agora, na reforma, verdades básicas que haviam sido abandonadas começaram a ser resgatadas. Lutero se levanta e diz: gente, que conversa é essa de salvação por obras, de venda de indulgência? A Bíblia é clara, ou como diria o Arnaldo, a regra é clara, né? Ele diz o seguinte: a salvação é pela graça, mediante a fé, não é das obras, é um dom de Deus, ponto final. Então Lutero começa a resgatar uma mensagem muito específica, mas ele, juntamente com muitos outros reformadores, né, começaram a levantar e a restaurar outras verdades. Agora, antes de falar desse aspecto histórico, eu quero te lembrar do seguinte: em Atos 3, de 19 a 21, o apóstolo Pedro, quando está pregando um dos primeiros sermões depois de Pentecostes, logo depois da cura de um paralítico, ele diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que venham da parte do Senhor os tempos de refrigério. Aí ele diz assim: envie ele o Cristo. O que significa envie ele o Cristo? Está falando da segunda vinda. Jesus já tinha vindo, morrido, ressuscitado, eles estão anunciando sua morte e redenção, mas estavam pregando: ele retornará. E quando ele entra no assunto da segunda vinda de Cristo, ele fala algo que ninguém pode negar. Não importa qual é a sua cronologia escatológica dos eventos do fim. Ele diz assim: o qual convém que os céus contenham, outra versão diz segurem, retenham, até o tempo da restauração de todas as coisas que Deus falou pela boca dos seus santos servos, os profetas. Então não importa qual é a cronologia dos eventos que se acredite para o tempo do fim, uma coisa que não dá para negar é que a vinda do Senhor será precedida por tempos de restauração. E a reforma apenas começou há 500 e tantos anos atrás, né? Nós precisamos entender e reconhecer que existe necessidade de reforma em muitos assuntos. Mas quando você entende isso, nós precisamos pensar que a maioria das denominações que resgataram verdades, elas infelizmente cristalizaram em torno das suas verdades principais. Então os luteranos eram o grupo da salvação pela fé. Daqui a pouco vem os anabatistas, que hoje os batistas carregam esse legado, anunciando o batismo e tentando voltar ao modelo inicial da imersão. E cada grupo vai levantando verdades. Você tem um movimento extraordinário com Wesley já na época do século XVIII, com ele tratando de santificação, talvez como de uma forma como há muito tempo a igreja não entendia e não trabalhava. Mas você olha hoje não só para a igreja metodista, mas todas as derivações das chamadas igrejas wesleyanas, eles carregam forte essa convicção. Mas os grupos foram fechando em torno principalmente daquelas verdades principais. E aí você precisa escolher de que grupo é. Se eu sou do grupo da salvação pela fé, do grupo do batismo, do grupo da santificação, né? Se eu sou do grupo daqueles que desde o século XIX começaram a resgatar os dons do Espírito Santo, os chamados pentecostais, depois os carismáticos. Então, quando eu digo para eles, depende, eu estou querendo dizer o seguinte: dependendo da doutrina que você quiser discutir, minha denominação muda. Você vai falar de salvação, eu estou com os luteranos. Você vai falar de evangelismo, eu estou com o velho e antigo exército da salvação. Um dos primeiros grupos a dizer: nós não podemos esperar o pecador entrar aqui na igreja. Jesus nos mandou buscá-lo lá fora, aonde ele está, né? Então, eu começo a dizer para ele: você quer falar sobre os dons? Estou com os pentecostais. Quer falar de santificação? Eu estou com os metodistas. Porque o mais inteligente, em vez de ter que escolher uma parte do todo, é entender que Deus está restaurando a integralidade da verdade das doutrinas. Então, como igreja, nós precisaríamos abraçar o todo, mas a gente insiste em segmentar e escolher qual a parte a gente acredita que é mais importante. Então algo precisa mudar nessa nossa postura e na forma, na maneira como vamos conduzir as coisas. Esse é o primeiro ponto. Falar aí da visão micro-macro, a mentalidade de departamentalização. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção são os próximos versículos que eu pedi para você deixar aí aberto ou marcado sua Bíblia. Lucas 5, 37 e 38. O Senhor Jesus começa usando a mesma expressão do verso 36. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Quando ele fala de uma roupa nova, ele está falando do novo que Deus está oferecendo. E que não deveria ser ajustado ou adaptado na estrutura, na roupa velha da pessoa. Ele está falando que tem que ter uma troca.
porque se tentar adaptar o novo naquela estrutura velha, vai dar ruim. Quando ele entra falando dos odres, a mentalidade, a essência da alegoria, da ilustração é a mesma. Ele está dizendo que o vinho novo é a obra nova de Deus. O odre era uma espécie de cantil de couro, feito com a pele, o couro dos animais, né? Uma espécie de bolsa de couro que era fechada, lacrada em cima. Por que que o vinho se guardava? A expressão, no Velho Testamento você vai encontrar termos como mosto e vinho. No hebraico, o mosto está falando de um vinho não fermentado, é o suco da uva ou com baixa fermentação ainda. O vinho era aquele suco que já passou pelo processo natural de fermentação. No grego nós não temos uma palavra distinta, então eles usavam o termo vinho novo, para falar do fruto da vide que ainda não fermentou, e vinho velho, aquele que já fermentou. Só que no processo de fermentação, se eles colocassem ele dentro do odre, né, dessa bolsa de couro, e fosse um odre velho, a possibilidade dele não suportar a pressão da fermentação, né, era muito grande. Ele simplesmente iria arrebentar. E o Senhor disse, se tentar colocar o novo de Deus numa estrutura velha, vai dar ruim. E aqui eu e você precisamos entender algo. Ele está dizendo, o vinho novo requer um novo odre, uma nova estrutura. Porque, senão, se o Evangelho for recebido dessa forma, ele passa a ter prazo de validade. E aqui eu quero que você pense comigo. De acordo com o último censo, há 10 anos atrás, a pandemia bagunçou e atrasou o censo que era para ter esse ano. Ainda não temos os números exatos, mas há uma década atrás, nós já éramos 40 milhões de evangélicos. Estão dizendo que hoje estamos entre 50 a 60 milhões. É tudo um prognóstico meio no chute, não dá para ter muita certeza. Eu sei que no final de 2017 saiu uma reportagem de capa da revista Veja, dizendo que no máximo até 2040, os evangélicos serão maioria de fé na nação brasileira. Preste atenção, isso não é profecia. É gente que nem gosta da gente, fazendo análise fria da projeção estatística, a pior curva gráfica, a pior curva de crescimento do gráfico, nos coloca em maioria daqui a no máximo 20 anos. Eu acho interessante como às vezes os ímpios e aqueles que não gostam da gente reconhecem a força e o crescimento da igreja, e os crentes não. Tem uns crentes que eles não conseguem acreditar, né, nem palavra profética, nem estatística, né, eles conseguem acreditar. A verdade é que o papel evangelístico da igreja pode melhorar, mas não é o que nós temos de pior. Agora, outras estatísticas não contam, desde que nós éramos 30 milhões, que para cada crente firme que você tem hoje, você tem do lado de fora um desviado. Quem prega, evangeliza um pouquinho, vai esbarrar em desviado toda hora. É assustador. Essa estatística vem se mantendo de pé, inclusive hoje. Isso significa que nós temos de 50 a 60 milhões de desviados no Brasil. Se somos hoje, na expressão mais conservadora, 50 milhões, poderíamos ser o dobro, 100. Mas nós somos só metade do que poderíamos ser, porque a outra metade não permaneceu firme. Eu não quero tentar tirar a responsabilidade de um desviado, mas eles não podem pagar essa conta sozinhos. Porque muitos deles foram levados a acreditar num evangelho que tinha prazo de validade. O que eu quero destacar aqui, em segundo lugar, é uma preocupação enorme que tem tocado no meu coração, que é uma questão de adaptação. Então, quando Deus está oferecendo a roupa inteira, Ele não quer que você pegue apenas uma parte e rejeite o resto. Quando Ele está oferecendo o vinho novo, Ele não quer que você adapte isso na velha estrutura. Na verdade, é a nossa vida que tem que se adaptar e se ajustar ao Evangelho, e não o contrário, o Evangelho se ajustar ou se adaptar à nossa vida. Agora, eu nunca tinha pensado muito nisso, até 8 anos atrás. Em agosto de 2012, Kelly, minha esposa e eu fomos servir uma missão Adore, que apoiamos lá na Índia, em outros países não alcançados. Especificamente fomos para gastar 2 semanas na Índia. Eles têm um trabalho fantástico, construindo escolas de muita excelência, né, dando não apenas uma educação de alto nível, uniforme, alimentação, tudo no mais alto padrão. E por conta disso, eles têm autorização do governo da Índia para ter um ensino baseado na Bíblia, que tem sido uma ferramenta de evangelismo fantástica. Em uma dessas escolas, eles têm cerca de 2.500 alunos, para você ter uma noção do impacto que eles estão causando. Então, nós fomos conhecer, apoiar o trabalho, aproveitamos
né, para também estar ministrando. E desde o primeiro dia que cheguei, a gente já percebeu o ambiente tenso, porque na Índia conversão é proibida por lei. Além da mentalidade cultural do sistema de casta, de que do jeito que nasceu a pessoa tem que morrer, não pode mudar, hoje conversão é proibida por lei. Aqueles têm um pouquinho mais de idade e são da época que passou aquele filme que ficou conhecido, Quem Quer Ser um Milionário, deve ter visto cenas de perseguição lá, um momento onde os hindus estão atacando os muçulmanos, porque eles também pregam conversão. Então isso é um assunto sério lá. Então logo na primeira reunião que chegamos, esse missionário falou, cara, você quer participar de um batismo? É uma reunião secreta, né? Porque o batismo é a maior admissão pública da mudança de fé. Então ele falou, nós temos que fazer isso escondido. Ele falou, seria muito interessante você participar. Se você quiser, nós te botamos junto para batizar uns indianos. Falei, estou dentro, não perco isso de jeito nenhum, né? Bora, vamos lá. Mas em algum momento lá, onde a gente estava participando do batismo, ele sinaliza para mim, pega as coisas e vaza. E aí nós juntamos rapidamente nossas coisas, estava eu e minha esposa, ele e a esposa, fomos para o carro. Ele falou, olha, vazou a informação, isso pode terminar aqui em perseguição, deixa os líderes locais resolver, nós somos estrangeiros, vamos, né, sair depressa, porque sobra primeiro para nós, antes deles saber quem que são os líderes aqui. E a gente saiu corrido. Felizmente não teve nada demais, mas já no primeiro evento ficou aquela coisa de você toda hora estar olhando por cima do ombro. Aí fui pregando em vários lugares naquelas 2 semanas, mas o último evento era um evento em praça pública. E quando ele me falou que seria em praça pública, eu falei, você está doido? Você vai me botar para pregar em praça pública? Ele falou, Luciano, não tem problema você pregar. A Índia é um lugar de muitas crenças. A Índia não é só berço do hinduísmo, ela é berço do budismo. E lá tem todo tipo de ismo que você imaginar. Tem o cristianismo, tem o islamismo e tudo que você imaginar. Então ele falou, o problema é conversão. Ele falou, por exemplo, o hindu acha ridículo quando o ocidental desconverteu ao hinduísmo. Ele olha, né, ele acha a coisa mais ridícula. Ele diz, não, eu nasci hindu, você é hindu. Se você não nasceu, você não deveria ser. Então ele também não tenta converter ninguém e não quer que ninguém tente convertê-los. O problema é que esse é o nosso negócio, conversão. Então ele falou, você só não pode fazer apelo, prega à vontade. E quando chegou esse dia, nós primeiro passamos num lugar onde os irmãos estavam preparando um tipo de comida que era só daquela região da Índia. A forma de preparar no chão. Ele falou, olha, encomendei aqui um jeito especial de vocês aguentar, sem muita pimenta, sem isso, aquilo. Vai ser uma experiência cultural interessante. Eu fiquei bem curioso. E aí nós fomos para a praça onde ia pregar. Vi o palco montado. Inclusive, o pessoal puder deixar no jeito, daqui a pouco vou pedir uma foto ou aquela combinação de fotos para mostrar. Quando cheguei na praça, ele falou, olha, aqui atrás de você é um templo tal. Eu lembro que a minha esquerda era um templo hindu, a minha direita ficava um outro templo de uma igreja cristã ortodoxa, eu não me lembro se era grega, os coptas, né? A minha frente tinha uma mesquita, eu nem consigo lembrar tudo. Então ele falou, ó, isso aqui tem toda a expressão de fé. Ele falou, esse povo que vai estar mais próximo, daqui a pouco a gente põe, você segura a curiosidade. Esse povo vai estar sentado mais próximo. E é muito raro você chegar num auditório onde tenha cadeiras, eles sentam tudo no chão, né? Então vão juntando aquele monte de gente. Então ele falou, ó, esse grupo aqui devia ter umas 400, 500 pessoas, são de várias igrejas nossas da região. Os que estão em pé à distância são só curiosos e gente que está nos vigiando para ver o que é que nós vamos fazer. Então falou, aquela turma vestida daquele jeito, são os hindus, aqueles são uma seita especial dentro, aqueles outros vestidos dessa forma, com esse tipo de turbante, o muçulmano é mais fácil, ele vai me explicando quem é quem. Então ele falou, são os curiosos, prega para esse povo, não faz apelo para mais ninguém, mas deixe Deus te usar de forma sábia. E a hora que eu subi para pregar, peguei o microfone, a hora que eu vi, saiu um negócio da minha boca que eu não planejei falar, ainda deu tempo de segurar, a hora que eu vi tinha saído. E eu fiquei admirado porque eu estava pensando muito o que ia falar. Eu tinha que pregar em inglês, meu inglês é muito curto, limitado, né? Porque a gente não podia ter 2 traduções, do português para o inglês, do inglês, lá não era nem hindi nessa região, acho que eles falam Marathi. Então ele falou, pastor, o senhor vai ter... Eu planejei, pensei, me programei, estudei, né, para tentar errar o mínimo possível. Então eu estava assim, tentando estar no controle de tudo. A hora que eu pego o microfone, eu me vejo falando, eu estou aqui para pegar a palavra do Deus vivo e verdadeiro, o único que pode ser chamado dessa forma, e que faz com que a palavra dele seja confirmada por meio de sinais. A hora que eu falei isso, saiu, não dava mais para segurar. Eu só pensei, tomara que aconteça alguma coisa agora, que agora a promessa foi feita.
né? As pessoas perguntam, pastor, o senhor sente diferença dos céus espirituais de uma nação para outra? Eu sinto. Se tem mesmo para todo mundo, eu não sei, mas eu percebo, né? De vez em quando me pedem exemplos, né? Eu digo, ó, você vai para o Japão, né? Um país incrível, fantástico, um céu bem fechadinho. Você viaja 2 horas e pouco na Coreia, um céu aberto, escancarado. Aí a turma me perguntou, e a Índia? É fechado? Eu falei, não, a Índia é aberto, o mal é outra conversa. Então, assim, a sensação de um nível de guerra, de oposição, de batalha que eu experimentei lá, eu nunca experimentei em lugar nenhum do mundo, eu já tive em mais de 50 nações. Aí, a hora que eu comecei a pregar, que eu falei isso, o que eu percebi, que o tempo, o clima, começou a mudar depressa e dar sinais de que ia chover. Eu comecei a ficar agoniado. Honestamente, primeira coisa que eu pensei, oramos pouco, o inimigo se levantou. O que eu estou pensando com a cultura brasileira, um culto em praça pública chove, acho que nem o pregador fica. Eu falei, vai dar ruim, vai estragar tudo. O palco onde eu estava, eles tinham colocado uma cobertura só de, aqui acho que não sei se a gente chama tecido ou um primo do papel, aqui TNT, né, que era só para amenizar o sol e dar sombra para a gente. Eu sabia que aquilo não ia segurar nada. Uma parte do povo tinha apenas umas tiras enfrentando ali, o resto sem nada. A hora que eu vi aquilo, gente, começou a me dar angústia. Eu falei, não é possível, oramos um pouco, a igreja não está orando, a turma não cobriu a gente, eu não fiz o que devia, eu estou só ali dizendo, Deus, não deixa dar ruim, salva esse negócio, mas o clima vai mudando. Gente, no máximo 15 minutos, desceu água. Mas para minha surpresa, a turma não foi embora. Não só não foi embora, como eu via sinais de empolgação. Os curiosos de longe começaram a chegar mais perto, a turma empolgar. O meu intérprete nem se fala em empolgação. Gente, aquela chuva caindo, né? Nós já vamos botar a foto aí, levaram até um guarda-chuva para amenizar, porque eu já estava tão molhado, e o equipamento todo de som que a gente estava usando, muito precário. Eu acho que meu intérprete levou pelo menos uns 3 choques. Se aqui não for choque, não sei o que era com a água caindo, porque ele estava me traduzindo, de repente ele gritava, trocava o microfone de mão, ficava mexendo ela, e eu só pensando, se esse negócio começar choque, vai dar ruim. Eu estou pensando em tudo, irmão, menos numa intervenção de Deus. Segui até o fim, ninguém foi embora, terminei a mensagem. Quando terminei, nos receberam, acho que já dá para colocar as fotos. Eu tentei fazer uma pequena seleção, lá no alto à esquerda de vocês, as 2 primeiras, a gente no púlpito, o guarda... O Nai, o missionário que está comigo ali no canto, à sua direita, ele olha para mim e diz, pega as coisas e vaza. Eu lembro que eu só falei para ele, e o almoço? Isso aconteceu. Não era fome, gente, era experiência cultural, fome viria depois. Isso aconteceu na cidade de Landi, na região de Shirdi. Ele falou, pega as coisas e vaza. Eu olhei para ele, o que é que está pegando? Ele falou assim, depois eu falo. Eu percebi que ele não queria preocupar nossas esposas, entramos no carro e partimos. Nós viajamos por pelo menos 5 horas de carro antes de poder voltar à base missionária. Eu dizia, velho, pelo amor de Deus. Aí a fome foi batendo depois. Vamos parar a comer alguma coisa? Ele falou, pastor, lá eu pedi para eles botar um tempero que vocês aguentam. Aqui no meio do nada, eu nem arrisco você comer, não é nem só o tempero. Ele falou, nós não vamos achar nada industrializado, não vamos achar uma garrafa de água mineral lacrada. Ele falou, não posso correr o risco, segura aí. Então eu senti fome e raiva dele aquele trajeto todo. Chegamos na base, foi já tarde, vamos, né, simplesmente arrumar as coisas, dormir. O dia seguinte era o dia da viagem. Na correria, nós embarcamos e não conversamos sobre o que aconteceu. Eu já estava no Brasil, ele me faz uma chamada de vídeo, acho que era o Skype que a gente usava na época. E aí ele disse, cara, acabei esquecendo de te falar o que é que aconteceu aquele dia, porque nós não almoçamos. Ele falou, quando você começou a pregar, você lembra que você anunciou que você ia pregar a palavra do Deus vivo, seguido de sinais? Eu falei, me lembro muito bem,
Até hoje estou me perguntando por que eu falei aquilo. Você lembra que depois que você falou aquilo, o clima começou a mudar e veio uma chuva depressa? Falei, cara, eu nunca vi uma chuva vir tão rápido. Ele falou, nem eu. Falei, como assim? Eu achei que isso é normal aí. Ele falou, Luciano, deixa eu te contar. Eu durante um tempão contei essa história falando de 6 meses. Esses dias ele me corrigiu. Ele disse, fazia de 9 meses a 1 ano que não chovia naquele lugar. Só que eu tinha acabado de vir de Varanasi. Nós não pudemos entrar no Rio Ganges. Por causa das cheias, estava chovendo muito. Eu não sabia que nesse outro lugar não estava chovendo. Ele falou, você fala aquilo e o clima começa a mudar com essa velocidade. Eu falei, não é normal? Ele falou, ninguém nunca viu aquilo. Eu falei, caraca. Ele falou, e o povo lá do fundo começou a dizer, o Deus dele funciona. Nós estamos há quase 1 ano pedindo para os nossos nada. Ele promete que o Deus vai anunciar e a chuva vem. Ele falou, quando meus pastores souberam o que eles estavam falando, porque muita gente da igreja estava ouvindo, eles sabiam que os chefes hindus iam querer pegar você, porque não precisa fazer apelo, com um sinal desse vai dar conversão, vai ter gente se convertendo. Eu falei, então basicamente você me tirou do almoço para me salvar. Ele falou, era melhor você perder uma refeição do que os dentes ou alguma coisa a mais. Eu falei, agora eu estou até agradecido de ter passado fome e veio ter murmurado. Mas ele me ligou e falou, cara, eu estou te contando isso. Porque ele falou, pode contar esse negócio, suas pregações, pode botar nos seus livros, que isso foi uma ação de Deus. E eu com a vergonha pensando, eu achando que era coisa do Satanás. Às vezes você conta a história que já aconteceu, os caras acham que você é espiritual, né? Que você está o tempo todo naquele nível de fé. Eu estava apavorado com aquela chuva sem entender o que estava acontecendo. Mas naquele momento que a gente está conversando, eu falo para ele, falei, cara, esses 15 dias me fizeram pensar o desafio que vocês têm. Falei, que coisa terrível ter que pregar o evangelho, saber que a gente vive de conversão, num lugar onde conversão é proibido e vai ter perseguição. Eu falei, não consigo imaginar nada pior para a igreja. Ele falou, não, isso não é o nosso problema, não o nosso maior. Eu falei, como não? Ele falou, Luciano, pensa comigo. O islamismo também prega conversão. Eles estão diante da mesma mentalidade cultural, do sistema de casta, diante das mesmas proibições, diante das mesmas perseguições, e não tem o tipo de sinal com a mensagem como aquele que você trouxe para nós. Ele diz, no entanto, eles estão crescendo mais do que a gente aqui na Índia. Se é para ser um problema para nós, tinha que ser primeiro para eles, que não tem o mesmo elemento sobrenatural. Agora, se não é o problema para eles, nós não podemos esconder atrás disso e dizer que vai ser um problema para nós. E de repente caiu a ficha, falei, nunca pensei nisso. Eu falei, então qual é o nosso problema que eles não estão tendo? E eu ainda me lembro, ele do outro lado da tela dizendo a forma como nós resolvemos comunicar o evangelho. Ele diz, quando alguém se converte ao islamismo, e não importa as variações do islamismo, você nunca vai encontrar uma versão light ou soft. São níveis distintos de radicalidade. Então é o radical, é o mega turbo radical, mega turbo nitro radical, mas são variações de radicalidade. Ou seja, um camarada se converte ao islamismo, ele tem que ajustar a vida dele ao Corão. Se ele tentar ajustar o Corão à sua vida, ele está morto, em muitos casos, literalmente. Ele diz, o problema é que enquanto eles seguem pregando dessa forma, você se ajusta ao livro, ao código de fé e não o contrário. A gente não afã de botar todo mundo para dentro. Começamos a deixá-los acreditar que eles podem ajustar e adaptar o evangelho às suas vidas, em vez de adaptar suas vidas ao evangelho. Ele diz, então, o problema não é perseguição, é a maneira como comunicamos a mensagem. Ele diz, se é um problema aqui, você pode ter certeza que aí no Brasil o problema está muito pior, mesmo sem um problema de proibição, conversão ou perseguição. E de repente você começa a se perguntar, porque nós estamos tentando voltar, gente, ao que a Europa viveu séculos atrás quando falamos de transformação. E eu não estou dizendo que está errado, mas quando você olha para a Europa hoje, é um continente pós-cristão. Muitas dessas cidades e países que nós estamos tendo, temos que viver o que eles viveram, já perderam isso tudo. Tem índices de ateísmo em muitos desses países cristãos que já supera a casa dos 50%. Agora, o que aconteceu na Europa tem acontecido, por exemplo, na América do Norte, porque a Europa foi o continente que mais evangelizou o mundo. E depois, nos tempos modernos, os Estados Unidos da América assumiram esse papel como nenhum outro. Mas a mesma coisa tem acontecido lá, tirando focos de avivamento. A realidade da igreja, de uma forma geral, é de retrocesso. Agora, em tempos de globalização, como os que nós vivemos, essas mudanças estão acontecendo depressa. E não pense você que não está acontecendo no Brasil.
A gente alardeia os números do crescimento, e é lógico, eu não estou triste com isso, mas como diz meu amigo pastor Marcelo Jamal, as igrejas estão cheias como nunca antes, de gente vazia. O evangelho tem perdido a força, nós não conseguimos mudar a fibra moral da sociedade. Então, assim, o nosso número aumenta, mas o nosso impacto parece diminuir. Por quê? De alguma forma, gente, quando era garoto, não estou falando de tanto tempo atrás, apesar de já ser tiozão. Quando você dizia que era crente, as pessoas zombavam de você, riam de você, provocavam você. Hoje em dia você fala que evangélico é status, é legal. Nós somos aceitos, a gente não tem mais dificuldade, só que todo mundo pega a parte do evangelho que interessa. Então o jogador diz lá que pertence a Jesus, depois vai para tudo quanto é noitada, balada, vida e prostituição. E se ele falar alguma coisa em nome de Deus, a gente diz que lindo, crente. E assim vai em todas as áreas, seja de atletas, artistas, cantores, porque para nós ficamos pensando, o importante é popularizar o evangelho. Não, nós estamos, sem perceber, negociando um tipo de adaptação que é a nossa ruína. Isso aí estabelece no evangelho um prazo de validade. É só uma questão de tempo. Se tentar ajustar o novo de Deus na estrutura velha, vai dar ruim, vai romper o odre, vai perder o vinho, vai se perder tudo. E não apenas nós temos gente vacinada contra o evangelho, que depois ele olha e diz, não funcionou para mim, como nós vamos perdendo a credibilidade e vamos alcançando descredibilidade com quem não converteu. Então a igreja precisa entender que mais do que só orar e clamar por avivamento, nós não podemos brincar de evangelho. Há coisas que não podem, em absoluto, ser negociadas. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos pensar aqui um pouquinho para terminar, sobre motivação e propósito. Quem dá o vestido novo, e aí nós estamos falando do que Deus oferece à humanidade, quem oferece o vinho novo, tem um propósito. Isso retrata o propósito de Deus. Ele está vendo que o velho não funcionou, não prestou, não serviu, e ele quer trocar. Agora, quem aceita só o que quer do vestido novo para remendar o velho, ele está demonstrando com isso o quê? Se por um lado há um propósito divino de tentar mudar, o que nós percebemos aqui é a rebeldia humana. É dizer para Deus, eu até aceito o parto que você tem, mas não o todo. Um dia desse alguém me perguntou, pastor, tem os profetas do bem e os do mal. Falei, como assim? Ele falou, não, tem uns caras anunciando avivamento de Deus toda hora, o pau vai quebrar, o circo vai pegar fogo, Deus vai mover, vai acontecer. E tem os outros falando só do caos, da calamidade. Ele falou, quem está certo? Falei, os dois. Ele diz, como impossível? Falei, não. O tempo do fim vai ser um tempo de polarização. Apocalipse 22, uma das últimas mensagens, Jesus anunciando, eis que cedo venho. Ele diz, quem é santo, santifique-se ainda. Quem é injusto, cometa injustiça ainda. Irmão, vai ter avivamento no reino da luz e no reino das trevas. A Bíblia, a mesma Bíblia que fala de um mover extraordinário no nosso meio, fala que os homens também irão de mal a pior. Não é questão de escolher entre uma coisa e outra, são dois rios correndo. E o tempo do fim vai ser um tempo de polarização. Sociólogos, antropólogos estão impressionados com as polarizações políticas que estão acontecendo nas nações, como há muito tempo não tinha. Isso é só o começo do que está por vir. Agora, nesse desenho, nós vamos precisar entender que é impossível negociar. A mensagem não pode ser negociada. O evangelho não pode ser negociado. Ele não pode ser barateado para que alguém entre. E aí nós vamos ter que lembrar que não é que o Senhor não queria todo mundo entrando, mas ele diz, tem uma porta estreita e uma larga. O maior grupo quer a larga, não quer a estreita. E vai para uma outra direção. E se nós simplesmente deixarmos as pessoas acreditar que a porta larga vai levar para um caminho de vida, nós estamos iludindo elas. Agora, o que eu percebo, assim como numa casa, já criei 2 filhos tão crescidos. Meus filhos nunca tiveram a ousadia de tentar dizer, nem para mim, nem para a mãe, o que é que eles queriam comer. Não, não vão comer salada nem carne, a gente só quer almoçar chocolate. Porque não tinha negócio. Quem sabia o que era bom para eles eram os pais, e quem escolhia, decidia isso, eram os pais, e a gente nunca negociou. Agora, eu me pergunto, se mesmo entendendo uma coisa tão básica dentro de casa, se os líderes de uma forma geral estão entendendo sua responsabilidade de alimentadores do rebanho no púlpito. Porque hoje em dia a maioria está preocupada em falar o que as pessoas querem ouvir, não o que elas têm que ouvir. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4, vou ler de 1 a 4,
E diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Aí a gente lê isso na Bíblia e pensa: não, pode ser que até pudesse acontecer nos primeiros dias, ou nos últimos dias, muito longe, mas não com a gente. E nós estamos vivendo um tempo onde nós vamos ter que escolher: nós vamos viver de remendo ou de renovo. Escolher viver de remendo é acertar uma parte do todo, é adaptar o Evangelho à nossa vida. Isso tem prazo de validade. Agora, quando escolhemos viver do todo, quando escolhemos adaptar nossa vida ao Evangelho, quando escolhemos não negociar a mensagem, eu acredito que isso é um elemento essencial para onde isso vai nos levar. Pastor, o senhor está falando isso para mim porque eu não sou um pregador, talvez não do púlpito, mas é um discipulador, é um formador de novos cristãos, é alguém que vai anunciar o Evangelho. E se nós queremos viver um novo tempo, não adianta só orar pelo derramar do Espírito Santo. É lógico que isso é essencial e é inegociável. Não estou dizendo para você não fazer, mas nós precisamos alinhar algumas coisas. E hoje, eu não vim dizer necessariamente nem aquilo que você queria ouvir, nem o que eu queria falar. Eu honestamente falei para o senhor: não dá para quebrar meu galho e deixar eu dar de tio hoje, só dar pirulito para as crianças, para os sobrinhos, chocolate para a turma toda, né? A igreja precisa das duas coisas. Eu não estou desfazendo do outro aspecto. Outro dia um cara reclamou para mim: aquele ministro só encoraja as pessoas. Eu falei: encorajamento é bíblico. O problema é que, como corpo, a gente tem que ter espaço para todos os dons, todo tipo de graça, né? E ter uma dieta equilibrada. Na nossa própria igreja, eu sempre disse para o pessoal: nós temos uma equipe e ainda assim nós vamos ter gente de fora ministrando. Por quê? Vocês precisam de uma dieta equilibrada. Uma vez encontrei um pastor que falou para mim: cara, eu gosto muito de te ouvir. Eu falei: por quê? Ele falou: porque você é um cara equilibrado. Eu falei: o equilíbrio não está numa pessoa. Você gosta de me ouvir porque a gente pensa parecido. O equilíbrio está no todo. Eu, quando junto meus amigos pastor e pregador nos eventos que eu chamo eles pregar, dá cada quebra-pau doutrinário que você não tem noção. Quando junta aquela turma, irmão, só Jesus. Agora, o equilíbrio está na soma, está no todo. O equilíbrio não está numa pessoa. E nós, como corpo de Cristo, vamos precisar amadurecer. Algumas mensagens que Deus vai restaurar com força nesse tempo do fim. Ano passado, quando começou o ano, o Espírito Santo falou comigo de forma clara. E diz: eu quero que você rode todos os estados do Brasil. Eu fiz 70 edições, passei mais de 50 mil pessoas numa conferência chamada O Impacto da Santidade. Eu falava 3 horas numa noite só sobre santidade. O Senhor me disse: eu estou te mandando fazer isso não apenas para falar para quem te ouve. À medida que você corre a nação, isso é um ato profético de que essa mensagem vai voltar a percorrer a igreja brasileira. Nós precisamos de restauração de muitas coisas, mas o padrão de entender a integralidade do Evangelho e vivê-lo de forma completa, eu acredito que é um dos pontos essenciais naquilo que Deus está para construir. Então quero trazer essa palavra. Talvez ela se aplique a você como indivíduo, como cristão, e você precisa repensar a maneira como está vivendo o Evangelho. Talvez ela se aplique ao seu papel como líder e como ministro na casa de Deus. Eu, honesto, sinceramente, nem tentaria dizer o que disso serve, para que serve. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem essa capacidade de trazer essa aplicação personalizada no seu próprio coração. Mas eu sinto Deus e quero cumprir o meu papel, né? Esse mesmo amigo meu, pastor Marcelo Jamal, disse que da forma como a gente atrai as pessoas à igreja, nós vamos ter que mantê-las. Quando negociamos na tentativa de atraí-los, essa é a maneira de mantê-las depois. Porque quando elas percebem uma mudança, elas vão se sentir enganadas. Muitas vezes nós achamos que pregar o Evangelho como ele é, não é a coisa mais sábia. Aí eu me pergunto, qual foi a mensagem de João Batista? Arrependimento. Qual foi a mensagem de Jesus? Jesus não pregou só fé no Evangelho, gente. Marcos 1, arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento sempre foi anunciado antes da fé. Ele mandou os apóstolos pregar o arrependimento e a fé. Você vai ler Hebreus 6, os rudimentos da doutrina de Cristo. O arrependimento de obras mortas vem antes da fé em Deus.
Mas a igreja moderna não prega arrependimento. A gente pula direto para a fé. Somos salvos mediante a fé, tem que crer em Jesus, ok. Mas o arrependimento, que é o reconhecimento de que o cara é um pecador e precisa de um Salvador, não pulamos. É como se a gente dissesse, Jesus é um plus na sua vida, mas que talvez nem fosse tão necessário, porque afinal de contas você nem é tão torto assim. E é por isso que a gente acaba ouvindo dentro da igreja esse tipo de bobagem que eu vou falar agora. Todo dia o irmão falou para mim, fulano é uma benção, só falta Jesus. Eu falei, só falta Jesus, falta tudo. Eu falei, parece que Jesus virou um acessório agora. Então algo precisa ser reformulado, mas à medida que a gente entende a advertência e o chamado profético, nós estamos correspondendo com Deus para uma preparação importante. Eu acredito que a melhor hora da igreja ainda não chegou, ela está por vir. Eu creio num sopro de Deus que vai tocar a igreja brasileira como nunca antes. Na década de 60 e 70 tivemos um mover que é chamado até hoje de renovação espiritual. Deus derramou o Espírito Santo sobre igrejas históricas, fechadas, como o Brasil nunca tinha vivenciado. Eu não vi quase nada disso, eu só ouço as histórias. Eu nasci em 72. Na década de 80 veio um novo ciclo. Deus mudou, ou começou a mudança do louvor e adoração na igreja brasileira. Quem já era crente na década de 80 sabe. Eu ainda não estou falando da mudança da liturgia, da inologia, como diriam alguns, que veio acontecer depois. A década de 80, gente, a gente não tinha som bom como hoje. A gente não tinha instrumento, nem músicos tão bons. O negócio era ruim. E quando eu falo que é ruim, você não tem noção do como era ruim. Eu na música sou daltônico, você pode dar a escala inteira, para mim é tudo igual. Eu perceber que alguém sempre tonou, desafinou, tem que estar muito ruim. E eu lembro de cultos que era ruim para ouvir da gente. Mas quando aquela turma, na sua limitação, começava a ministrar, havia uma glória. Você quase podia pegar com a mão. Eu me lembro de cultos quando era criança, que a gente não conseguia levantar, andar ou se mexer. O temor de Deus nos paralisava. E hoje a gente evoluiu, mas eu pergunto, cadê aquela glória que dava para palpar? Então veio a década de 90, esse eu já nadei de braçada nesse mover. Sinais, prodígios, milagres. Se não fazia esforço, eu brinco, bastava dar um espirro pregando, alguém já era batizado no Espírito Santo. Curas extraordinárias. Eu não sei por que esses moveres são cíclicos e mudam. Mas o que nós precisamos acreditar é que cada vez que um ciclo encerra, tem outro para começar. Tem algo melhor nos aguardando. Os nossos melhores dias não ficaram para trás, os nossos melhores dias estão por vir. Mas hoje, se nós entramos, como em cada um desses ciclos, numa dimensão maior do mover de Deus, nós começamos a achar que Ele está nos avalizando e que está tudo bem. Esse é o nosso grande erro. Deus manda Moisés falar a rocha, em vez de falar ele fere. A rocha deu água. Tem muita gente porque está vendo resultado, acha que Deus está avalizando seu ministério, e não está. Depois Deus chama Moisés e Arão e diz, vem para cá os dois burros. Então, vocês não fizeram o que eu mandei, vocês não me honraram, vocês vão ficar de fora da terra prometida. O fato de você estar tendo resultados no ministério não significa que Deus está avalizando seus métodos. O padrão é o dele e isso não pode ser mudado. Mas acredito que de tempos em tempos vem essa seca, onde a gente começa a sentir falta de algo mais. E Deus está nos chamando, vamos botar a casa em ordem, para que a glória aumente. Eu creio que a glória da última casa será maior do que a primeira. Mas nós precisamos de alinhamento. Nós precisamos de conserto. Então não vim aqui apontar o dedo para ninguém, não vim jogar pedra em ninguém. Eu quero abrir meu coração e dizer, precisamos de conserto. Ele está acontecendo. Precisamos ampliar isso com uma escala maior. E inevitavelmente nós vamos colher os frutos de um grande avivamento e de um grande mover de Deus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Feche seus olhos um instante, sentado mesmo. Eu quero que você fale com Deus por alguns instantes. Eu sei que Ele está falando com você, mas talvez nesse momento o Espírito Santo queira trazer aplicações bem personalizadas. Talvez Ele queira te mostrar áreas onde você decidiu ajustar o Evangelho à sua vida em vez da sua vida ao Evangelho. Ou talvez Ele queira corrigir a forma como você tem pregado ou mesmo discipulado outras pessoas. Talvez Ele simplesmente queira te levar a um lugar de consciência que te permita entrar na brecha de intercessão como nunca antes, eu não sei.
E esse é o momento de permitir que Ele fale de uma forma muito direta e específica ao seu coração, além desse aspecto genérico da orientação bíblica. Espírito Santo, se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só um discurso, só uma palestra. Mas o Senhor pode trazer não apenas entendimento espiritual, o Senhor pode trazer aplicação prática, personalizada, e nós clamamos por isso. Oramos não apenas por esse momento, oramos por toda essa conferência. Que sejam dias de ativação, que sejam dias, ó Deus, onde o destino profético dos meus irmãos e irmãs sejam destravados, liberados. Que sejam dias de mover do Senhor, mas sejam dias também de conserto e alinhamento. Nós clamamos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Sopra sobre nós, não apenas aqui e agora nesse momento, mesmo depois de deixarmos essa reunião, nós oramos que aquilo que o Senhor começou não termine. Não queremos te tratar como um interruptor a ser desligado ou uma torneira a ser fechada ao final da reunião. Nós oramos que aquilo que o Senhor começou se estenda. Toca-nos, nós clamamos em nome de Jesus. Eu oro pelos meus irmãos e irmãs que estão nesse auditório, por aqueles que nos acompanham à distância. Eu oro não apenas pelo teu toque aplicando a palavra. Eu oro que essa mesma palavra, que ainda é seguida de sinais que a acompanham, seja confirmada por manifestações do céu. Eu oro por manifestações de cura, de libertação, de enchimento do Espírito, de restauração interior, familiar. Eu oro por provisão, por milagres de provisão sendo liberados. Eu oro que à medida que a resposta ao Senhor, haja também o teu toque e o teu selo sobre a vida dos meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Quantos músicos ministram? Fala com Deus do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Você quer orar em voz baixa, em voz alta, em português, em língua, sentado em pé, de joelho, no seu lugar. A gente vai evitar qualquer outra movimentação por conta do distanciamento. Mas como você entender, se deixe envolver pelo Senhor por alguns instantes, em nome de Jesus.